Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Grandourados e pela TV Com Brasil. Agradeço aqui ao Rubens da TV Grandourados, a Roseli e a toda a sua equipe, e também a você da TV Com Brasil, nossa gratidão, e a você, nosso telespectador, nossa gratidão por chegar até você através desse programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje eu quero fazer um convite especial para você vir conhecer a nossa capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Campo Grande é uma capital maravilhosa do nosso país, capital aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Uma cidade bonita, pungente, uma cidade acolhedora, uma cidade com muitas belezas naturais, shoppings e tantos locais gostosos de visitar. E dentre eles você vai conhecer o Aquário do Pantanal. Venha conhecer aqui o Mato Grosso do Sul, venha conhecer a cidade de Campo Grande, as suas belezas e acolhimento desta nossa querida capital do estado do Mato Grosso do Sul, tá bom? Fica o convite para você e para sua família. Não deixem de colocar no seu roteiro de viagem o estado do Mato Grosso do Sul. E eu quero deixar aqui, falando na capital, quero deixar um abraço à Igreja Presbiteriana Central de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande, que está fazendo aniversário esses dias. Então, 90 anos de pregação do Evangelho, 90 anos de organização desta belíssima igreja, a Igreja Presbiteriana de Campo Grande, tá bom? Fica aí nossa gratidão a Deus pela vida da igreja. E vindo à capital de Campo Grande, vá conhecer a Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Hoje nós vamos ler para você um texto maravilhoso da Palavra de Deus, de Efésios, capítulo 1, versículos 15 a 18. É uma oração pedindo a Deus sabedoria. Olha só. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a largura ou qual a riqueza da sua herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder que opera em nós, opera nos crentes. Essa é uma oração de Paulo pela igreja dos Efésios. Interessante essa oração, porque Paulo ele iniciou essa carta, introduziu essa carta, falando das bênçãos de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Essa é a beleza de estar em Cristo. Viver uma nova vida, uma nova criação, uma nova criatura. Então, Paulo explicou todas as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus. Assentar com Cristo nos lugares celestiais. A bênção da eleição, desde antes da fundação do mundo, Deus escolheu para si um povo e Cristo veio e morreu na cruz para salvar este povo. Então, a eleição desde antes da fundação do mundo, o amor inconfundível de Deus em Cristo, um amor que nos selou em Cristo, que nem a morte nem a vida, nada poderá nos separar desse seu grande amor.
a redenção que nós temos em Cristo, ou seja, a salvação vem de Deus, não é uma conquista nossa, não é pelas nossas boas obras que nós somos salvos, mas é uma conquista. Então Paulo enumera aqui todas as bênçãos que nós temos em Cristo, ou as principais, as maiores, mais preciosas bênçãos que nós temos em Cristo. Fala do plano da salvação de Deus como sendo o beneplácito da vontade de Deus para conosco. Fala de sermos predestinados para Deus, separados para Deus. Então Paulo descreve as bênçãos espirituais que nós desfrutamos em Cristo. E é isso que enriquece a alma de um homem e de uma mulher. Muitas pessoas hoje falam muito em prosperidade, dinheiro, né? É claro que todo mundo quer melhorar a sua qualidade de vida, mas não tem como melhorar a qualidade de vida se você não desfruta das bênçãos eternas em Cristo Jesus. Como disse um colega meu, tem gente que é tão miserável, é tão miserável na vida, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Às vezes tem um montante enorme de dinheiro, de riqueza, mas a sua alma é empobrecida, miserável, não tem paz, não tem alegria, não tem esperança, porque só Cristo pode dar isto ao coração humano. Então, Paulo está falando dessas bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. E agora, a partir do versículo 15, ele vai orar pelos crentes lá de Éfeso, os chamados Efésios, orar para que Deus ilumine o coração deles, para eles entenderem o tesouro que lhes foi dado. É orar por alguém que já tem tudo o que ele precisa, mas que ainda não tem, às vezes, consciência daquilo que ele precisa, daquilo que ele possui em Cristo. É como a história de um milionário, que ele, aliás, um bilionário, que é o Rockefeller. Ele diz que é o primeiro bilionário, né, o primeiro homem que se tornou bilionário. E por muitos anos ele comia biscoito e tomava leite, de tantos problemas de estômago que ele tinha, de tensão, de como cuidar de toda aquela riqueza, noites mal dormidas. Aquele homem não tinha sossego para viver. Então ele tinha um bilionário, uma fortuna, mas não tinha paz no coração para desfrutar daquilo, não tinha sossego na alma para desfrutar daquela riqueza toda que ele possuía. E Paulo está orando pelos Efésios para que o Espírito Santo ilumine o coração deles, para que eles entendam a riqueza da vida cristã, mesmo não possuindo nada, tem tudo, não é verdade? Então, a nossa riqueza espiritual, tudo aquilo que nós temos em Cristo. E ele começa essa oração dizendo assim: por isso também eu, tendo ouvido da fé que há em vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de orar por vós. Paulo fala aqui algo que é a identidade da nossa vida cristã. Paulo havia pregado o evangelho aos Efésios e uns 5 anos depois, alguém vai e leva notícia para Paulo. Ele estava preso em Roma nesse período, é a carta de um prisioneiro. Ele estava preso em Roma e recebe as notícias lá dos crentes de Éfeso, e ele então fala: desde que, tendo ouvido a vosso respeito. E ele destaca aqui 2 virtudes, que é a identidade da vida cristã. Primeiro, ele fala da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Desde que eu ouvi da fé que vocês preservam e mantêm e que fortalece no nosso Senhor Jesus Cristo. Isso aqui é a maior identidade de um cristão no mundo afora. Se você é um cristão e me ouve agora, o que te fez um cristão é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e não tem a segurança da salvação e da vida eterna, você não é um cristão, ou pode até ser um cristão nominal, mas um cristão de fato e de verdade
A identidade do cristianismo é a fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, olha, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Paulo havia pregado a Jesus Cristo ressurreto, o Salvador, a única esperança ali na cidade de Éfeso. E ao pregar ali a mensagem do Evangelho, a pessoa de Jesus Cristo, os efésios creram em Jesus Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Eles aderiram à fé cristã, eles creram no Salvador, eles foram alcançados pela graça do Evangelho, que é alcançado todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. E só que em meio a muita perseguição, que Éfeso é uma cidade pagã, tinha lá o templo da deusa Diana, e era um centro de peregrinações religiosas do paganismo. Pessoas vinham ali para comprar santinhos, nichos da deusa Diana, e uma idolatria terrível e arraigada. E Paulo chega lá e prega o Senhor Jesus Cristo, e a cidade começa a receber aquela mensagem, e ele começa a dizer: não são deuses, não são dignos de adoração, nem de oração, nem de louvor, e nem de mérito algum, aqueles são feitos por mãos humanas. E Demétrios, um vendedor de imagens, fica indignado contra Paulo e levanta um tumulto contra ele, e aquele tumulto só foi controlado pelo escrivão da cidade, que tinha um papel político importante, mas a reclamação é que ele estava colocando em descrédito a idolatria daquela cidade e anunciando a fé em Jesus Cristo como Salvador. E agora ele elogia e fala assim: olha, fui ciente, fui certificado da fé que vocês têm em nosso Senhor Jesus Cristo, e também do amor que vocês têm uns pelos outros. A fé em Cristo e o amor cristão. Jesus deu um mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, essa identidade da vida cristã, da fé cristã, das virtudes cristãs, estava ali nestes crentes a quem Paulo escreve esta carta. Eu pergunto se está também no seu coração a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de uns para com os outros, o amor fraterno, o amor da irmandade da fé. Pensa nisso, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu quero agradecer a audiência dos nossos telespectadores da região de Campinas, no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Também aos nossos telespectadores lá da região leste de Minas Gerais, sempre ligados aqui conosco. Nosso abraço a todos os nossos telespectadores aí do estado de Minas Gerais. E hoje nós estamos falando de uma de uma oração por sabedoria. Todos nós deveríamos orar e pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para entendermos as coisas de Deus. Depois de Paulo elogiar a fé e o amor daqueles cristãos ali na cidade de Éfeso, ele fala assim: não cesso de orar por vós e agradecer a Deus pela vida de vocês. Eu quero também agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que nos ouvem, nos acompanham
aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, e temos a alegria de levar a palavra de Deus até você, porque a palavra de Deus é a única esperança que nós temos. Então, ele vai dizer aqui: para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. É muito precioso isso aqui. Paulo está orando para que os crentes conheçam a Deus através da revelação das Escrituras, que Deus dê espírito de sabedoria a eles. E isto Paulo está orando de conformidade com a vontade de Deus, porque está registrado na palavra de Deus, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11. Esta oração de Paulo tem reflexo nas Escrituras. Aqui no capítulo 11 do profeta Isaías, esta profecia, a revelação de Deus está aqui escrita: do trono de Jessé sairá um rebento e das raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Olha só, Paulo está orando a profecia do profeta Isaías. E ele está dizendo que Deus vos conceda espírito de sabedoria. E aqui é muito interessante, porque Paulo está orando para que os crentes tenham conhecimento de Deus. Você conhece a Deus, Criador dos céus e da terra? Você devia conhecer a Deus, porque você respira o ar de Deus. Ele que criou o ar. Você bebe a água de Deus. A água é criação de Deus. Você come o alimento que é produto da criação de Deus. Quem inventou a banana? Já parou para pensar nisso? Quem inventou a laranja? Não, é criação de Deus. É Ele que fez a terra produzir toda espécie de fruto, e toda espécie de árvore, toda espécie de alimento para nós. Então o pão que nós comemos, a água que bebemos, o ar que nós respiramos, tudo pertence a Deus. Então nós vivemos no mundo de Deus, e é maravilhoso saber que Deus cuida de nós, mas você precisa de conhecer a Deus. E o ateu diz que não há um Deus para ser conhecido. O agnóstico não nega a existência de Deus, mas diz que não é necessário conhecê-lo ou impossível conhecê-lo. E não tem sentido conhecer a Deus. Já o cristão, ele é chamado para conhecer a Deus, porque o povo que conhece o seu Deus se torna um povo forte e ativo. É assim que nós vemos um povo que conhece o seu Deus, um povo forte e ativo, um povo que não é manipulado, um povo por mentira, porque ele conhece a verdade, um povo que não anda atrás de grandes coisas, porque o nosso maior tesouro é Cristo. É um povo que as ambições materiais, é claro que trabalhamos e prosperamos com a graça de Deus, com a bênção de Deus, mas não é isso o maior alvo da nossa vida. O maior alvo da nossa vida é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então Paulo está orando para que os crentes conheçam a Deus, que Deus lhes dê espírito de sabedoria, conceda espírito de sabedoria, discernimento espiritual. E aqui ele fala, vos conceda sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. A revelação das Escrituras. Nós não precisamos de nova revelação, mas nós precisamos de ter os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo para nós entendermos o que está revelado. Porque a palavra de Deus diz que as coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Paulo ora pedindo mais, pedindo que o Espírito Santo ilumine o coração daqueles crentes, para eles entenderem os benefícios que nós temos em Cristo. Porque senão você tem um tesouro nas mãos e não sabe utilizar daquele tesouro que você tem na mão, não sabe usufruir daquele tesouro, desfrutar dessas bênçãos gloriosas que nós temos em Cristo, a paz com Deus no nosso coração, o perdão dos nossos pecados. O pecado oprime o homem, o pecado é a destruição da raça humana.
O pecado coloca o homem sob um jugo, o pecado coloca nos ombros da humanidade um jugo insuportável. É por isso que Jesus diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade é Cristo, ela é libertadora, ela tira esse jugo do pecado do seu ombro e te dá uma nova vida. Então Paulo está dizendo assim: Senhor, ilumina os olhos dos meus irmãos para que eles contemplem os benefícios que nós temos em Cristo, a riqueza que uma alma humana encontra na pessoa maravilhosa do nosso Redentor Jesus Cristo. E Jesus é tudo o que nós precisamos. Me lembra a passagem bíblica do Antigo Testamento, quando Eliseu ora e pede a Deus para abrir os olhos do seu moço, para que ele pudesse enxergar o exército de Deus que estava sobre uma montanha, pronto para defender o seu profeta. Então, Paulo está utilizando exatamente essas passagens bíblicas do Antigo Testamento para trazer luz ao coração daqueles irmãos que estavam recebendo esta oração por ele. Mas eu oro também o mesmo por nós aqui hoje, por você que está me ouvindo, que Deus ilumine os nossos olhos. Nós não precisamos de novas revelações. Hoje é tanta coisa de revelação aqui, profecia ali. Nós não precisamos. A revelação, a profecia está aqui na minha mão. O livro, a Bíblia, a palavra de Deus está escrito. O que nós precisamos hoje é da iluminação do Espírito Santo, para nós conhecermos aquilo que nos foi revelado por Deus na sua santa e bendita palavra. Olha, se apegue à palavra do Senhor. Você precisa de conhecer a Deus. Clame como Paulo está orando. Nós devemos orar também: Senhor, ilumine os meus olhos. O salmista orou isso lá no Salmo 19. Ilumina os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo para nós compreendermos a palavra de Deus, a revelação de Deus, este livro maravilhoso que Deus deixou escrito nele, a sua bendita palavra. É a palavra de Deus esse livro. Ela não contém a palavra, não. Ela é a palavra de Deus revelada, escrita, dada a nós. Ela é a profecia que enche o nosso coração de gozo e de paz. Então Paulo está orando para que aqueles cristãos de Éfeso tivessem seus olhos iluminados pelo Espírito Santo para compreender, para saber, ter o coração iluminado, para saber a esperança do seu chamamento e a riqueza da glória da esperança com os santos. A riqueza da glória, a nossa esperança junto com os nossos irmãos em Cristo. Ser igreja é pertencer a Cristo. Ser igreja é pertencer ao reino dos céus. Ser igreja é receber essas bênçãos maravilhosas que Deus nos dá na pessoa de Jesus Cristo. Então eu quero também orar para que Deus ilumine o seu coração e o meu, para entendermos a grandeza temos o conhecimento de Deus e conhecemos a grandeza da obra realizada por Deus na pessoa de Jesus Cristo a nosso favor, e ter o nosso coração iluminado pelo Espírito Santo, aquele que nos selou e habita em nós e que nos dá o entendimento, o discernimento das Escrituras, porque quando Jesus anunciou que o Espírito viria habitar em nós, também diz que Ele vos guiará a toda a verdade. É o Espírito Santo que ilumina os nossos olhos e nos guia a toda a verdade das Escrituras, para conhecermos a revelação, nos dar espírito de sabedoria e de revelação, compreendermos a palavra de Deus. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos para orar por você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados.
Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia. Como é bom compartilhar com você a palavra de Deus. E eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus ilumine o seu coração. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, Jesus é a única esperança para a sua alma. Creia nele de todo o seu coração e receba dele o presente maravilhoso da salvação e da vida eterna. E peça que ele ilumine os olhos do seu coração para compreender os benefícios e os tesouros que nós temos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra tão bendita, tão gloriosa, que o Senhor nos deu por revelação aos Teus servos, os profetas, os apóstolos, os escritores do Antigo e do Novo Testamento. Receberam esta revelação e, por ordem do Senhor, a registrou. Ilumina os nossos corações hoje para compreendermos esta revelação e para nos apegarmos a ela. Como o Senhor respondeu a Satanás lá na tentação, está escrito, não só de pão viverá o homem, está nas Escrituras. Precisamos de ter o discernimento. Ajuda-nos a entendermos, ilumina os nossos corações, os nossos olhos, para compreendermos, entendermos o mistério de Cristo e os benefícios que nos são dados pela fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Abençoe os nossos telespectadores onde estiverem agora. Derrame sobre eles esta graça espiritual que nos faz assentar nas regiões espirituais com Cristo Jesus, o nosso Salvador. Assim nós oramos e te bendizemos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.